Olá, como é bom estarmos juntos mais uma vez, Pastor José Carlos, trazendo sempre uma palavra que vem diretamente do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais diários. Eu sempre inicio pedindo a sua ajuda. É fundamental que você acesse o link e assista o devocional todinho até o final. Dê sua curtida, eu preciso da sua curtida, dê o seu like. Inscreva-se se você não é inscrito. E se já é inscrito, ative o sininho para receber as nossas notificações e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis esse devocional. Queremos que esse devocional alcance cada vez mais o maior número de pessoas, que o nosso canal entre em evidência, levando sempre uma palavra de Deus para a vida de cada pessoa. Hoje nós vamos iniciar uma série sobre o fruto do Espírito. Eu não quero aqui dar um estudo, mas da mesma forma eu quero trazer aqui para vocês alguns esclarecimentos. Então será um devocional um pouco fora do convencional, mas ao mesmo tempo não é nada maçante, não é um estudo. Eu quero trabalhar aí durante essa semana, e se depender até mais alguns dias, sobre as virtudes do fruto do Espírito. E eu quero começar hoje aí mostrando para vocês algumas coisas que a gente aprendeu que é errado, que você aprendeu errado. Então vamos trabalhar um pouquinho. Mas o texto sobre o fruto do Espírito encontra na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Eu vou ler o 22 e o 23. Gálatas 5, 22 e 23, que diz o seguinte: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então eu vou, à medida do possível, no decorrer dos dias, trabalhar cada virtude desse fruto do Espírito. Mas hoje, especificamente, eu quero aqui trabalhar alguns conceitos errados que a gente aprendeu sobre isso. Eu quero dizer, se você já ouviu o que eu vou falar, você aprendeu errado. Eu também, no começo da minha vida cristã, da minha carreira cristã, aprendi errado. Primeiramente, quando Paulo aqui coloca o fruto do Espírito, não está falando sobre o fruto do Espírito Santo. Igual algumas pessoas falam, não, é o Espírito Santo porque está com letra maiúscula. Não tem nada a ver. Então Paulo está falando sobre o fruto do Espírito do homem espiritual, o homem que nasceu de novo, está falando do nosso espírito. Com certeza é o nosso espírito renovado, transformado pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Mas esse fruto não é do Espírito Santo, é o fruto nosso, certo? É o fruto nosso que nós devemos desenvolver. Então, não tem nada a ver com o Espírito Santo. É o nosso espírito, mas com certeza a ação do Espírito Santo na nossa vida. Outra coisa que eu já ouvi falar, e talvez você tenha visto, não é os frutos, é o fruto que está no singular. Realmente, é o fruto está no singular. Aí as pessoas, para explicar melhor, estão dizendo, o fruto está no singular, mas é um fruto que tem 9 gomos. Aí eu discordo. Aí eu vou dizer que você aprendeu errado. Não é um fruto com 9 gomos. Por quê? Se você prestar atenção, essas virtudes são virtudes que não são iguais, não são semelhantes. Amor não é a mesma coisa que alegria, se você observar, né? Amor não é a mesma coisa que longanimidade. Fidelidade não é a mesma coisa que domínio próprio. E quando você pega um fruto com gomos, por exemplo, uma pocã, uma tangerina, e embora que você pegue lá os 9 gomos, você vai ver que os 9 gomos têm o mesmo sabor. Você não vai pegar uma pocã, uma tangerina, que um gomo está azedo, outro está doce, o gomo tem sabor de tangerina, outro tem de morgote. Não, são o mesmo. Então eu também discordo, não é isso. Não é um fruto com 9 gomos. São 9 virtudes. Então, Pastor Zé Carlos, o que esse texto está dizendo? O que Paulo quer dizer com isso, com o fruto do Espírito? Veja, Paulo está trazendo um ensino que é uma antítese. Ele usa aqui alguma coisa de forma paradoxal. Se você perceber, o versículo 22 começa com
conjunção adversativa, mas, ou seja, o que ele vai dizer agora, depois desse mas, é oposto, é contrário com o que ele disse antes. E o que ele disse antes? Começa lá no versículo 17. Ora, as obras da carne são. Ele vai agora nomear, rotular, descrever as obras da carne. E depois ele fala, mas o fruto do Espírito. Veja, se você mudar, colocar as obras do Espírito e o fruto da carne, a mesma coisa. Então veja bem, Paulo está ensinando aqui, trazendo para nós uma doutrina, um estudo, um ensino, de forma paradoxal, uma antítese. Ele está fazendo um contraste entre a obra da carne, as obras da carne e o fruto do Espírito. E podia ser muito bem as obras do Espírito e o fruto da carne, que daria sentido do mesmo jeito. Paulo está querendo mostrar um contraste entre as obras da carne, ou seja, o que o nosso homem natural, pecaminoso, antes de se converter, produzia. E agora o que é o nosso homem espiritual, nascido de novo, transformado, renovado pelo Espírito Santo, que ele produz. Então Paulo está colocando aqui uma comparação entre o produto do homem natural, da obra da carne, e o produto do homem espiritual, o fruto do Espírito. É isso que ele quer ensinar. Então não tem nada a ver com o Espírito Santo e não tem nada a ver com um fruto com 9 gumes. Não. São 9 virtudes que o homem espiritual, que o homem nascido de novo deve produzir, deve desenvolver. Em contrapartida com as obras da carne, ou seja, a produção, o produto do que o homem pecaminoso, a natureza pecaminosa produz. Veja que a gente usa o fruto não apenas para uma fruta, para um fruto, a gente usa para outras palavras. Por exemplo, olha, tudo que eu adquiri foi fruto do meu trabalho, ou seja, é produto do meu trabalho. Não tem nada a ver com o fruto que a gente come. E é isso que o apóstolo Paulo quer ensinar aqui. Então, no decorrer dessa semana, e vamos até, se Deus permitir, continuar aí, talvez aí uns 9 dias, ou menos, dependendo, falando sobre esse produto, essa produção do homem espiritual, que Paulo denomina aqui como fruto do Espírito, tá certo? São 9 virtudes que a pessoa regenerada, a pessoa convertida, a pessoa nascida de novo produz. É isso que o apóstolo Paulo quer mostrar aqui, quer ensinar. Então eu começo essa série aí desvendando esse mistério, dizendo, olha, você aprendeu errado. Fruto do Espírito é o que o homem espiritual, o que o homem nascido de novo produz. Não tem nada a ver com o Espírito Santo e não tem nada a ver com o fruto de 9 gomos, tá bom? Amanhã, se Deus nos permitir, vamos falar sobre a primeira virtude, que é amor, ok? E Deus te abençoe grandemente. Deixa eu orar por você. Pai querido, como eu faço todos os dias, mais uma vez eu oro pela vida dos teus servos que têm assistido todos os dias esses devocionais. Abençoa grandemente a vida deles. Socorre, entra com providência em tudo aquilo que eles precisam. E trabalha principalmente na mente, para que abra o entendimento para aprender a tua palavra de forma correta e para que vivam à luz daquilo que tem aprendido, para que coloquem em prática o que tem aprendido para te agradar e para serem pessoas diferentes. Que durante essa série de devocionais sobre o fruto do Espírito, que o Senhor trabalhe nas mentes e nos corações. Os abençoa grandemente, eu te peço isso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente e tenha um dia maravilhoso na presença do Pai. Amém.